Então, o primeiro caso, nós vamos ver 5 casos, só para poder já saber, nós vamos ver 5 casos, escolhi 5 casos aqui e vamos conversar sobre eles. O primeiro deles deu o título aí de estaqueamento do edifício A. Vai ver até o nome do edifício quando aparecer aí na frente, aí, mas eu só preferi nos títulos aqui identificar com A, B e C. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que foi com esse edifício. Primeiro, a característica dele, né? É um edifício residencial com 14 pavimentos. Ele tem dois pavimentos, os dois, o térreo, né? E o primeiro pavimento de garagem, e mais 12 pavimentos de apartamentos, né? Totalizando 14. Foi feita a sondagem, vamos ver ainda, né? Do terreno. Não apresentou água na sua... Não foi detectado água após 24 horas. A resistência do solo era boa, não era nada de excelente, mas era boa. E, com isso, com essas características aqui, com as cargas que nós tínhamos, o projeto de fundação a gente fez para trado mecanizado. Então, esse é o projeto original, né, para trado mecanizado. Então, vamos ver, né? De vez em quando, aqui nós vamos ter que sair do slide aqui e ir lá, para a gente ver os relatórios de sondagem e outros arquivos aqui. Então, vamos aqui no relatório de sondagem, só para a gente... para a gente poder... Eu vou até deixar aberto também as cargas aqui. Não deixei todos abertos, que seriam muitos arquivos e iam carregar, mas deixa isso aqui enquanto carrega, tá bom? Então, vamos no sondagem, só para a gente poder... Sondagem, deixa aqui não, sondagem, aqui, né? A sondagem feita neste... Está aqui, está aqui só a alocação, mas vamos direto no resultado da sondagem. Então, ó, o furo 1, né, ele parou em 9 metros, ficou intransponível, né, 45, podemos ver aqui, ó, que ao longo, tirando o primeiro metro, que não foi nem usado o trado, né, 23, não foi usado o mostrador, 23, 17, 63, 23, 12, 22, então é uma boa... O bom era SPT, é uma boa resistência, né? Se vê nível de água inicial 7 metros de profundidade, ou seja, estava bem lá no fundo, e 24 horas depois, seco. O furo 2 parou por volta de 11 metros, né? Também o perfil dele de resistência, né, é parecido, né? E também por volta de 11 metros, ficou intransponível. Vamos ver o nível de água, inicialmente 8 metros, ao final de 24 horas, seco. O terceiro furo deu uma resistência um pouco maior aqui nessa parte, mas vamos assim considerar que em média ficou parecido também, né? Um pouquinho aqui, deu um pouquinho menos aqui, mas esse furo ele está numa parte até que não era parte do corpo do edifício mesmo. Mas ele foi até 13 metros e 10, nível de água também é 7 metros, inicial, né? E o final foi seco. Então, isso é importante, essas características, que ela levou a nós definirmos por um tipo de projeto de fundação, né? Então, vou deixar ainda aberto aqui, depois a gente... Então, vamos voltar lá para o nosso relatório. Então, esse relatório de sondagem foi feito, né, em outubro, né, de 2009. As panelas de carga, podia ter olhado de uma vez, só para a gente ter ideia das cargas que atuam. Isso aqui é o relatório do CIPCAD, que até comentei ontem, né? Está aqui os relatórios das cargas permanentes, sobrecarga. Depois a gente tem a totalização delas ali, mas aqui está em relação aos ventos, e são 32 pilares no corpo do edifício e mais uma sequência de pilares que compõe a parte lateral da garagem, né? Porque o pavimento da garagem, os dois pavimentos de garagem ocupam uma área maior, nós vamos ver pela foto daqui um pouco, mas nós vamos ter mais esses 32 primeiros pilares que faz parte do corpo do edifício, da parte do pavimento tipo.
Então, voltando aqui para o nosso plano de carga, só mostrei ali, na verdade, eu ia mostrar, né, a ordem de valores, a ordem de grandeza das cargas. Estão vendo aqui, boto 300 kN, né? E se formos andando, aqui temos uns pilares, chegamos aqui mais aqui para, vamos lá para cima, que os pilares maiores são aqui, né? Nós temos pilares até de 500 toneladas, tá? E vamos passando por aqui alguns pilares maiores, mas que deu, né, cargas, depois nós temos totalizados ali, alguns pilares com até 500, que na verdade essas unidades aqui, elas são, né, em tonelada força, tá? Essa unidade de carga dos pilares aqui. Então, isso aqui, os valores aqui todos são em toneladas força. Então, tem alguns de 600 toneladas ali. Então, é bastante carga para um pilar, mas também era de se esperar, né, para um edifício desse porte, né? Então, vimos a planilha de cargas e o projeto de estaqueamento, né? O projeto de estaqueamento que foi feito originalmente, né? Podemos ver aqui. Está aqui só a parte relacionada ao corpo principal. Eu tenho também aqui a locação, que pode ver que, né? Na locação dá para ver que nós temos esses pilares que não estão naqueles que estão na periferia, que estão relacionados com só pegando 2 pavimentos. Então, nós estamos atendo a esse corpo aqui do edifício, mais analisando mais aqui, porque esses aqui são todos cargas menores. Então, aqueles 30 e tantos pilares estão relacionados a esse aqui, que é até essa locação que está aqui, que é o que está separado aqui, o estaqueamento dele. Então, está aqui as estacas que foram escolhidas, né? Que nós vamos ter ali uma planilha ali mostrando elas. Então, com isto, foi já feito o projeto, tudo. No 16 de abril, né? Olha que a sondagem foi feita em outubro de 2009. No 16 de abril, né, 6 meses depois, foi iniciar o serviço de estaqueamento. Então, fomos executar. Até aqui coloquei aqui porque só para mostrar que é numa sexta-feira. Esse serviço iniciou numa sexta-feira, ao final do dia. O equipamento chegou em Caratinga ao final do dia e fomos testar já para ficar já pronto para sábado de manhã fazer. Então, só coloquei aqui porque é emblemático isso. Então, está aí, nesse primeiro dia, o equipamento aí para fazer o trato mecanizado aí, né? E foi fazer o primeiro furo. Fez, então, o primeiro furo de acordo com o projeto. Ele escolheu o mais central lá, que é o pilar P13, e fez o furo como é previsto no projeto, para aquele pilar e naquela sondagem, naquela região. Ele foi até 13 metros. Né? Então, fez esse furo, tudo correndo bem. Quando estava posicionando o equipamento para fazer outro furo, ou seja, como não tinha sido detectado água e o terreno era muito firme pela sondagem, e como a gente tem um prazo mais ou menos de 12 horas aí para poder fazer a concretagem, né, o ideal por aí, então nós programamos a concretagem para o sábado de manhã e o pessoal, até para fazer os testes dos equipamentos, né, tal, para deixar tudo ok, já resolveu perfurar, né? Isso na sexta-feira. Então, ele fez aquele primeiro furo e, quando estava posicionando o equipamento para fazer outro furo, observou-se o desmoronamento no furo anterior. Ou seja, escutou aquele barulho, né, de água invadindo e desmoronando. E foi verificar, né? O furo tinha sido feito até 13 metros. Quando foi verificar, a profundidade que ele estava apenas a 9,5 metros. Ou seja, já tinha sido desmoronado, né, volta de 3,5 metros. E a água estava por cima desses 9,5, pouca coisa, mas estava. E olha que nenhuma das sondagens, né, tinha apresentado água. Por isso, né,
que foi uma característica do projeto ter escolhido trado mecanizado, porque as cargas eram grandes, mas nós tínhamos uma boa capacidade de carga para as estacas, iam usar estacas até de 1 metro, né? Então, dava para fazer tranquilo e economicamente também era o mais indicado, além de ser bastante rápido o serviço com trado mecanizado. Então, com este problema, né, quando detectou esse problema e no segundo furo, aí fez no segundo também para ver se repetia o problema, aí já esperando que iria acontecer mesmo, mas só para confirmar, né, fez esse segundo furo, que já estava iniciando mesmo, e deu a mesma coisa. Então, com este problema, ficou evidente que a solução que nós tínhamos escolhido no projeto, baseado no relatório de sondagem, na escolha do tipo de estaca, não foi adequada. Deveria ser, né? Assim, pelo porte das cargas do edifício, a solução mais indicada deveria ser a hélice contínua. Hoje eu não tenho dúvida disso, se a gente tivesse essa informação, né, de que teria água. Mas a gente não sabe qual a razão, né? Mas a sondagem foi acompanhada por um engenheiro fiscal, né, executante, então não foi verificado junto com ele, e realmente, durante a sondagem, a 24 horas depois, não teve água, não foi detectado água mesmo, foi falha assim, da sondagem em si, ou informação errada passada, não. Então, naquele momento, isso era uma sexta-feira, por volta de 5 horas da tarde, né? Naquele momento, alterar o projeto para estaca hélice contínua implicaria em um aumento significativo de custo. Por quê, né? Nós estávamos com o equipamento aqui na obra, esse equipamento estava vindo de cerca de 300 quilômetros de distância, né? Nós já estava previsto nesse contrato pagar a mobilização e desmobilização para aquele equipamento. Se alterasse para a hélice contínua, já teríamos primeiro custo a mais de outra mobilização e desmobilização. E também o serviço de hélice contínua é um serviço mais caro, a prestação de serviço de estaqueamento é mais caro, né? Tem um custo maior do que de trado mecanizado, e o material, né, o concreto, né, para a estaca hélice contínua também é um concreto de especificação que tem um custo maior, além de ter o sobreconsumo devido ao processo de execução da hélice contínua, que dá um aumento em relação ao volume do furo, né, um aumento de consumo de concreto, a gente chama de sobreconsumo, né? Então, isso tudo faz com que o serviço de hélice contínua, quando eu posso fazer com trado mecanizado, o trado mecanizado seja mais indicado, que tem um custo menor e é mais rápido também. Mas, naquela situação, nós estávamos quase sem a possibilidade, não teria que mudar para a hélice contínua. Então, mas aí veio, né, nessa análise, teriam como continuar com a solução de trado mecanizado? O que é que nós poderíamos fazer, né, para continuar com a solução de trado mecanizado e avaliar, né, em cerca de 12 horas, aí, chegar à conclusão para poder desmobilizar o equipamento ou não, né? Então, esse é o nosso problema nessa sexta-feira, 5 horas da tarde. Se a gente conseguia, em termos tecnicamente e economicamente, manter o trado mecanizado. Então, qual foi a solução que a gente encontrou, né, para esse caso? Primeiro, o que é? Qual que é o problema do trado mecanizado? Ele não pode entrar no trecho que tem água, né? Então, nós já tínhamos, com esses 2 furos, identificado que o nível de água ficava por volta de 9 metros, 9,5 metros, desde que a concretagem fosse feita imediatamente, né? A gente viu pela água que ela estabilizava ali, a gente conseguiria fazer o furo com trado mecanizado até por volta de 9 metros. Mas, mesmo fazendo por volta de 9 metros, nós tínhamos um outro problema. Como essa parte abaixo de 9 metros, ela tinha tendência a ter a água e o solo, pelo jeito, eles estavam com a característica de desmoronamento também, né? Então, era temeroso usar a resistência de ponta. Então, só seria viável, tecnicamente, se a gente conseguisse, primeiro, né, parar até 9 metros as estacas, e observando furo a furo, se isso, na verdade, ia fazer a partir de 7 metros,
ia sempre verificando, tomando cuidado, e a empresa de concreto ao lado, já para poder concretar, para não dar tempo de água subir mais, embora a gente estava vendo que a água estava estabilizada ali abaixo de 9 metros mesmo. Então, alterando a profundidade dos destaques para 9 metros, para ficar acima do nível de água. Desprezando a resistência de ponta, exatamente porque não era mais confiável. Hoje, a NBR 6122 já até deixa claro isso, mas a vigente naquela época não deixava tão claro assim que, se eu não tiver a certeza que posso usar a resistência de ponta, hoje é claro lá que a gente não pode usar. Mas quando você vê um edifício de 14 pavimentos, com cargas, pilares 600, naquela época a gente brincava, tem que ter fé para fazer um projeto sabendo que está sendo todo seguro, né, pelo atrito lateral. E é isso que... Mas hoje a gente vê, né, que isso já até é previsto em normas, né? Estou desprezando a resistência de ponta, utilizando apenas a resistência ao atrito lateral. Mas, para isto, eu perdendo a resistência de ponta, não considerando mais essa parcela, e tendo uma profundidade menor, eu também diminuí a resistência ao atrito lateral total, né, acumulado. Então, a capacidade geotécnica, né, era bem menor do que a prevista no projeto anterior. Aí nós fizemos o quê? Vamos, então, com essa resistência que a gente tem lateral, recalculamos, redimensionamos todas as estacas, né, a distribuição delas, e temos aqui tem aqui o resumo das cargas, né? Aqui já está somada, também aqui do P1, assim, tudo aqui em toneladas força, né? Está vendo aqui, ó, 348, se eu ver o próximo aqui, nós chegamos até o máximo aqui por volta de 494, né, toneladas força, ou seja, por volta de 4.940, né, por volta de 5.000 quilonewtons. Então, tem vários pilares aí com 300, né, por volta de 400 toneladas força. Então, são cargas bastante grandes, mas era de se esperar por 14 pavimentos, né, uma área de construção bastante grande e com pilares bem espaçados. Então, como não tinha nenhuma viga de transição nesse prédio, então os pilares tinham que atender as vagas de garagem e tudo, e com isso, né, os pilares ficaram com um espaçamento bastante significativo. Não? Esse prédio não teve nenhum pilar que nasceu acima do solo. Então, aqui era o inicial, que estão as estacas que foram distribuídas no projeto inicial. Né? Então, pode olhar no pilar, por exemplo, assim, no pilar 1, era 2 de 70, passou para 2 de 100 milímetros, ou centímetros, né? De 100 centímetros. Um pilar, por exemplo, o P5, era duas estacas de diâmetro de 80, passou para 3 de 80. E assim por diante. Todos, quase sem exceção, todos os pilares tiveram aumento de diâmetro ou de número de estacas, ou as duas coisas, né? Então, vamos pegar aqueles pilares maiores, ó. Por exemplo, esse pilar aqui, que é o maior deles, o P30, né? 494 toneladas força. Ele originalmente eram 3 estacas de 80 centímetros, passou para 3 de 100. Né? O mesmo aconteceu com o P31, 3 de 80, 3 de 100. Então, aqui, nessa versão inicial, considerava-se o atrito lateral e a resistência de ponta. E com a profundidade máxima que a gente ia conseguindo por área ali, mapeou, dividiu por área ali a parte de estaqueamento para saber a profundidade prevista para cada um deles, né? Então, foi aqui determinadas capacidades e escolhido as estacas. E aqui, com a versão final, que foi feita, só para ter ideia total de estacas aqui, ó. Antes, nós tínhamos 4 de 60, aí aqui já nem tínhamos mais de 60, já retiramos estacas de 60, né? Nós tínhamos 17 de 70, passou para 4 de 70, de 80 tinha 32, foi para 17, mas em compensação de 100 centímetros, nós tínhamos apenas 6 e passou para 46. Então, isso tem consequências no custo, né? Mas, tecnicamente, isso aqui estava... Nós chegamos à conclusão que era possível, tecnicamente, manter as estacas de trado mecanizado. Agora, vamos ver se economicamente seria interessante, né? O novo estocamento teve um volume de perfuração, né? Ou seja, que gera o custo, normalmente se paga esse estaqueamento
por metro cúbico por causa varia os diâmetros, então tem empresa que coloca por metro cúbico, tem empresa que dá cada custo por cada diâmetro, né? Mas essa daqui era por metros cúbicos. Então, o novo estaqueamento teve um volume de perfuração de 416 metros cúbicos, contra o previsto inicial de 342. Então, houve um aumento de perfuração, de custo de perfuração para a empresa que ia fazer o serviço, de 74 metros cúbicos, ou seja, um aumento de 21%, 21,6% no custo do serviço da empresa que estava fazendo. Aí nós decidimos, foi escolhida a opção de manter a estaca do tipo teatro mecanizado. Por quê? Né? Este volume representava, né? Depois eu conserto aqui, esse volume representava um acréscimo no custo do serviço de estaqueamento e também no consumo de concreto, porque o trato mecanizado ele tem essa vantagem que, normalmente, o volume escavado é o volume de concreto, né? Ao contrário da hélice contínua. Então, esse também foi o aumento médio que tivemos no consumo de concreto. Este volume representava um acréscimo no custo de serviço de estaqueamento e no consumo de concreto bem menor do que o custo para trocar o estaqueamento para a hélice contínua. Então, é o seguinte, foi feito uma avaliação na época e só a mobilização e a desmobilização e o preço da empresa, sem levar em consideração o concreto, né? Só o preço da empresa e a mobilização e a desmobilização, esse serviço já compensaria, esse custo já compensaria o acréscimo que nós tivemos. Além disso, teria o ganho ainda, porque o concreto é a especificação diferente para a hélice contínua, que tem um custo mais elevado, né? E também iríamos ter que reprogramar, né, outro equipamento para vir, e ia se perder vários dias. Era um prédio de corporação imobiliária que tinha prazo de entrega, e nós estávamos precisando de cumprir o prazo. Aí retornou, né, mostrando aqui, retornou para a perfuração. Aí estou mostrando um furo, só que parando numa profundidade que já não tinha mais água, mostrando lá embaixo, né, que não tinha mais água. Aqui já está, já fizemos alguns estaqueamentos, está escavando para fazer os blocos, está aí armando o bloco, aí tem um preso lá dentro, né? Aqui já está concretado algum bloco, só mostrei um aqui só para mostrar. Aí o prédio já na primeira laje aqui, já fez a primeira laje aqui, né? E hoje, prédio pronto aí, 14 pavimentos, né? Todo, em termos de fundação, resistido por atrito lateral, né? Mais ou menos 6 mil metros quadrados de construção, somando todos os pavimentos aí. Então, dá uma carga significativa de cerca de 6 mil, 7 mil toneladas, né? Que está toda segura por um atrito lateral. Então, qual que é o objetivo desse mostrar esse caso, né? É mostrar que, às vezes, a gente tem que tomar, né, decisões no nosso projeto estrutural na hora que está executando a obra e analisar alternativas, às vezes, até que não é muito convencional para aquele momento. Como eu falei, até hoje a norma até deixa mais claro essa parte de utilizar só a atrito lateral, mas naquele momento não era tão explícito assim, não era tão prática nossa, né? Utilizar só a atrito lateral, principalmente para uma obra de porte bastante significativo.